Relacionamento interpessoal, os profissionais da sociedade atual. Olá, alunos! Vamos conversar hoje a respeito dos profissionais na sociedade atual, suas possibilidades, suas dificuldades, como nós, profissionais das diferentes áreas, mas com foco específico neste momento na área educacional, podemos utilizar melhor estas questões da sociedade atual a nosso favor. Vivemos numa sociedade espantosamente dinâmica, instável e evolutiva. A sociedade nos traz dificuldades, nos traz desafios o tempo todo. Sua dinâmica, suas possibilidades e também suas novidades faz com que nós possamos correr atrás disso, né? E pessoas que ficam paradas nesse tempo e no espaço da sociedade podem ter problemas. Podemos dizer que correrão riscos pessoas que ficam paradas esperando o que acontece. O mundo do trabalho, a sociedade como um todo, não tem tempo para esperar isso. Eu não posso ficar esperando para ver o que acontece e a partir daí tomar uma atitude. Eu preciso me organizar e buscar isso. A adaptação a essa realidade mutável será cada vez mais uma questão de sobrevivência. Eu preciso me envolver com isso, eu preciso achar formas de resolver isso, né? De me adaptar a estas mudanças, a essas dinâmicas diferentes. Como um dínamo, a sociedade atual gera uma energia incrível. Nós não vemos mais o tempo passar. Os dias, os meses, os anos passam com uma velocidade incrível. A gente ouve e fala muito, nossa, já estamos quase no meio do semestre, já se passaram 3 meses, 2 meses, de uma forma muito rápida, né? Então isso hoje faz parte da nossa vida. As coisas acontecem num tempo diferente do que aconteciam há anos atrás, em função dessa sociedade nova, dinâmica, desse mundo globalizado, de todas essas novidades, vamos dizer assim. E para ilustrar um pouquinho isso, vamos assistir a um pequeno vídeo que vem para corroborar conosco. Então, como vimos no vídeo, a sociedade nos remete a atitudes diferentes, faz com que eu busque, dentro do meu jeito de ser, dentro da minha personalidade, formas para resolver as questões rápidas, ágeis e assim, buscar a solução disso. E como o nosso foco aqui é pensar nessas competências do profissional da área educacional, eu sempre vou estar puxando para essa área. Eu preciso buscar formas de resolver as questões que um profissional da área educacional tem. Dificuldades, conflitos, possibilidades. Sempre entendendo como eu sou, qual é a área que eu atuo, mas assim, dentro da área educacional, que também vem sofrendo muitas mudanças, que também vem sofrendo diferentes contextos, diferentes interferências no dia a dia, como é que eu posso trabalhar melhor com isso? Como é que eu posso trazer isso ao meu favor? Como essas questões podem ser algo positivo no meu dia a dia e não apenas um problema, um estorvo, como a gente diz, né? Então, eu tenho que buscar formas de resolver isso. Como diria o professor Luiz Marins, num mundo como este, a única certeza estável é a certeza de que tudo vai mudar. Então, vejam, as mudanças vão acontecer sempre, elas não vão parar no final deste ano, no início do próximo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos.
a tendência do mundo é que as mudanças aconteçam sempre e talvez até numa velocidade maior do que hoje. Então, eu tenho que ter clareza de que as coisas vão mudar. Aquela realidade de que há muitos anos atrás, hoje há 20, 15 anos atrás, onde eu iniciava numa profissão e numa função dentro da minha área, dentro da área educacional, e isso ia se permear aí por 15, 20, 30 anos, até a minha famosa aposentadoria, isso não existe mais. Isso, na grande maioria das áreas e das funções, é algo que sumiu já, que desapareceu. Então, eu tenho que ter coerência e clareza de que as mudanças vão acontecer e eu preciso estar me adaptando a isso. Eu preciso encontrar formas para me adaptar cada vez melhor a essas mudanças, para que a mudança seja favorável ao meu profissional, ao meu desempenho profissional, à minha performance profissional, e não algo que me atrapalhe e que me dificulte cada vez mais até a sobrevivência nesse mundo do trabalho. Hoje em dia, o nosso índice de obsolência, o que a gente chama de fossilização, ainda é muito grande. E o maior risco que corremos é ficar esperando para ver o que vai acontecer. Eu não posso ficar esperando para ver o que vai acontecer. E nas diferentes áreas, mas principalmente na área educacional, até pelo histórico da área educacional, às vezes a gente fica aguardando. Vamos ver o que vai acontecer e a partir daí eu vou tocar a minha vida. A adaptação a essa realidade de dinamismo, instabilidade e evolução é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa. A atitude correta das pessoas é também a atitude de mudar. E isso exige de cada um de nós uma grande determinação para uma constante aprendizagem e busca de novos caminhos. Uma sociedade em desenvolvimento exige rompimento, mudanças e novidades em linguagens, conceitos e modos. Vamos pensar em um exemplo na área educacional. Nós, professores, eu sou professora há muito tempo e talvez vocês que estão me ouvindo também, já passamos aí por N situações de mudanças legais na área educacional, de mudanças de conceitos e muito mais do que isso, mudança de gerações, né? As pessoas que vêm até a escola e que passam por nós, educadores, professores, gestores, elas vêm se modificando, né? As gerações vêm se modificando. E se eu não tiver coerência e percepção para entender que eu também tenho que alterar um pouco a minha forma de chegar até estas pessoas, a minha forma de trabalhar com esses alunos, no caso da questão da aprendizagem, na questão das metodologias, dos conceitos, dos modos como eu chego até eles, é óbvio que eu vou ter problemas em sala de aula. É óbvio que eu vou ter problemas como gestor dessa escola, né? Então, essa questão de buscar atender às mudanças é nesse sentido. É claro que eu tenho um domínio. Se eu sou um professor da área de matemática, por exemplo, é óbvio que eu tenho um domínio dos conteúdos de matemática e os conteúdos de matemática não vão ser modificados, em tese, né? Mas a forma como eu vou trabalhar esses conteúdos para que isso chegue de uma forma mais tranquila a este aluno, que é uma nova geração, que tem outros entendimentos, que tem outras perspectivas, que gosta de outras coisas, que chega na sala de aula hoje já monitorado de muitas questões tecnológicas, por exemplo. Esta forma, aproveitar isto no meu dia a dia de docente, aproveitar isso na hora que eu vou organizar a minha aula, na hora que eu vou pensar nas metodologias, é a famosa mudança. É aí que eu realmente faço a mudança e passo a acompanhar as questões sociais e esta mudança social, né? Os caminhos que nos trouxeram até aqui não são do mesmo tipo e espécie dos que nos poderão conduzir daqui para frente. Como é que eu vou saber, né? A gente tem que pensar nisso. E na educação, as mudanças, elas vêm interferindo na nossa vida, nos profissionais da educação. Como estão essas mudanças? Como está a educação em tudo isso? A educação está cada vez mais complexa, exigindo aí de gestores e professores mais do que capacitação técnica especializada no desempenho das suas funções. Isso é o básico. Ela está exigindo o domínio de uma série de capacidades pessoais e sociais que nos ajudem a estabelecer e a construir de uma forma mais adequada, mais coerente com a sociedade e a realidade atual, a relação com a comunidade educacional. Veja o que diz
Beno Sander sobre o novo papel do gestor. Ele nos diz que hoje o gestor é menos administrador e mais governante. O que quer dizer isso? Ele tem que governar os processos todos, mais do que apenas administrar, repassar informações, baixar diretrizes, ele precisa fazer com que as coisas aconteçam. E no sentido do governante é isso, governar, fazer com que as pessoas se envolvam no processo e as coisas realmente aconteçam. Ele também nos diz que as práticas de gestão implicam em repensar o papel do dirigente como protagonista pedagógico, organizacional e político da instituição educacional. Aquela questão de que eu cuidava do meu pedacinho, do meu quadradinho, se eu fosse um professor na questão da sala de aula, se eu fosse um pedagogo, um coordenador na questão pedagógica e o resto é por conta dos demais, isso já não existe mais. Eu preciso ser um governante do todo. Eu tenho que me envolver nas questões pedagógicas, sim. Eu tenho que me envolver nas questões administrativas, sim. Eu tenho que me envolver na organização como um todo, no processo educacional. Não se concebe mais um profissional da área da educação que tenha um quadradinho. Não existe mais isso. Ele tem que fazer parte do grande quadrado, que é a organização educacional. Já com relação ao professor, essa mudança vinculada ao professor, Dalborn define seu novo papel. Ele nos diz que o docente deve deixar de ser o lecionador para ser um gestor do conhecimento social. O que seria isso, né? Cabe, então, ao docente o papel de desenvolver várias competências para que possa atuar adequadamente nesse mundo. Ele não tem mais aquela questão apenas do domínio do conteúdo. Eu sou um excelente professor de língua portuguesa, então eu tenho que dominar os conteúdos de língua portuguesa. Isso é básico, básico, básico. Mas eu preciso também saber como é que eu repasso esses conteúdos de língua portuguesa para os meus alunos, saber como é que eu faço para melhorar essa interação entre o professor, e os alunos, como é que eu faço para melhorar a interação entre os novos entre os colegas de sala de aula e todas estas questões. O aluno é o centro de tudo. Em torno dele, todas as questões acontecem. Por exemplo, gestores. Os gestores fazem com que as coisas aconteçam administrativamente, pedagogicamente. Professores. Professores vão fazer a relação direta desse aluno com o conteúdo, com a aprendizagem. As metodologias são as formas como esses professores vão fazer esta relação. E utilizando sempre os recursos de ensino, que fazem aí uma relação direta com a metodologia. É o como eu vou fazer. E dentro dessa mudança toda, quem são esses novos agentes da mudança? Dentro da área educacional especificamente, né? São o acesso à informação, né, que nós buscamos cada vez mais, a inovação tecnológica, que hoje é uma grande realidade na área educacional, as demandas da sociedade, que nós já conversamos um pouco sobre isso, ou seja, as mudanças, as coisas novas que a sociedade busca e quer, e a globalização, que é um mix de tudo isso, né? As novidades, as possibilidades do mundo como um todo. E a resposta da sociedade a essas transformações pode ser vista de 3 formas. Primeiro, as mudanças. As mudanças são base para tudo isso, né? A forma como eu vou me relacionar e fazer a diferença é seguir essas mudanças, mudar de postura, mudar a minha forma de entender o mundo e a área profissional, buscar dentro do meu jeito de ser, das possibilidades que existem, como eu acompanho essas mudanças. E aí eu tenho as iniciativas, né? Eu preciso ter iniciativa para isso. Eu preciso buscar o que eu posso fazer, o que pode ser feito, com quem eu posso contar nisso. A iniciativa no sentido da palavra mesmo, iniciar uma mudança. E com isso eu tenho também os processos culturais, ou seja, o mundo como um todo, a organização do todo. Como é que eu posso contar com isso, né? Nunca esqueça que o sucesso depende de algumas coisas: capacidade, determinação e foco. Capacidade
de fazer a diferença, que é algo que todos nós temos, só falta buscar e tirar um pouquinho de lá de dentro. Determinação e foco, focar no que eu quero e determinar, ser determinado, ir atrás do que eu realmente quero.